Naquela noite, as tropas marcharam em silêncio, cercaram a cidade, antes do amanhecer, e dentro de uma casa simples, um profeta dormia, sem saber que o maior exército da região estava ali, por causa dele, um único homem, cercado por um exército inteiro, sem armas, sem soldados, sem chance de fuga, milhares contra um. Mas naquela manhã, o maior exército ali não era o que podia ser visto. O sol ainda nem tinha nascido completamente quando as colinas ao redor de Dotã já estavam tomadas. Cavalos, carros de guerra, soldados posicionados em silêncio. Eles marcharam a noite inteira por um único objetivo: capturar um homem. Não era um rei, não era um general, não comandava exércitos. Era apenas um profeta. Mas aquele homem estava vencendo uma guerra sem nunca entrar em uma batalha. Para entender como isso aconteceu, precisamos voltar alguns meses antes. Porque essa guerra já estava sendo perdida, antes mesmo de começar. Israel e Síria não estavam em paz. Era um conflito constante. Emboscadas, ataques rápidos, movimentos estratégicos. Nada de grandes batalhas. Era guerra de inteligência. Do lado sírio, estava o rei Ben-Hadad, um comandante experiente, com um dos exércitos mais temidos da região. Seus carros de guerra avançavam como tempestades. Seus arqueiros não erravam. Militarmente, a vitória era praticamente certa. Mas algo estranho começou a acontecer. Toda emboscada falhava. Todo plano era evitado. Toda estratégia já parecia conhecida. Uma vez, coincidência. 2 vezes, sorte. Mas aquilo começou a se repetir. De novo. E de novo. E de novo. Para um comandante, não existe situação mais perigosa do que essa. Quando o inimigo sabe o que você ainda nem fez. O rei sírio perdeu a paciência. Reuniu seus homens mais próximos e fez uma acusação direta. Há um traidor entre nós. Silêncio. Ninguém respondeu. Até que um deles disse algo que mudou tudo. Não há traidor, meu senhor. O problema é um homem, um profeta em Israel. Eliseu. Ele não usava armas. Não tinha espiões. Mas sabia até o que o rei dizia dentro do próprio quarto. Naquele momento, a guerra mudou. Não era mais contra um exército. Era contra um homem. E a ordem foi simples. Encontrem Eliseu e tragam ele até mim. A resposta veio rápido. Eliseu estava em Dotã, uma cidade pequena, sem muralhas fortes, sem defesa real. Um alvo fácil. Mas o rei não quis arriscar. Ele não enviou poucos homens. Enviou um exército, cavalaria, carros de guerra, infantaria, tudo contra um único homem. Naquela noite, as tropas marcharam em silêncio. Cercaram a cidade antes do amanhecer. E dentro de uma casa simples, um profeta dormia, sem saber que o maior exército da região estava ali, por causa dele. A manhã começou como qualquer outra. Silenciosa, tranquila, sem sinais de perigo. Até que a porta se abriu. O servo saiu, talvez para buscar água, talvez apenas para observar o dia. Mas quando seus olhos se ajustaram à luz, tudo mudou. As colinas estavam tomadas. Soldados por todos os lados. Cavalos alinhados. Carros de guerra posicionados. Arqueiros nas partes mais altas. O cerco estava completo. Não havia saída. Não havia plano. Não havia tempo. O coração acelerou. A respiração ficou pesada. E por um instante, tudo que ele conseguiu sentir foi medo. Ele voltou correndo, quase tropeçando, sem conseguir organizar os pensamentos. E acordou o profeta com uma pergunta que carregava puro desespero. Meu senhor, o que faremos? Mas a resposta não veio com urgência. Não veio com medo. Não veio com pressa. Veio com calma. Não tenha medo.
porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. O servo olhou ao redor. Dentro da casa, apenas 2 homens. Do lado de fora, um exército inteiro. A conta não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Então Eliseu fez algo inesperado. Ele não pediu fuga. Não pediu proteção. Não pediu que o inimigo fosse destruído. Ele fez uma oração simples. Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E naquele instante, nada ao redor mudou. Nenhum som, nenhum movimento, nenhuma explosão. Mas algo mudou dentro dele. Era como se um véu tivesse sido removido. As colinas já não estavam vazias. O monte inteiro estava coberto. Cavalos, carros, fogo. Um exército que sempre esteve ali, mas que ninguém podia ver. Não era pequeno. Não era simbólico. Era imenso. Organizado. Posicionado como um exército pronto para a batalha. Entre a cidade e o exército inimigo, havia uma muralha invisível. Naquele momento, tudo mudou. O inimigo ainda estava lá. As armas ainda estavam apontadas. O perigo ainda era real. Mas a verdade agora era outra. Eles não estavam cercados. Eles estavam protegidos. E pela primeira vez naquela manhã, o medo começou a desaparecer. Enquanto o servo ainda tentava entender o que estava vendo, o exército inimigo começou a se mover. Eles desciam as colinas, avançando direto em direção à cidade. Para eles, nada tinha mudado. O alvo ainda estava ali. A missão continuava a mesma. Era o momento da batalha. Era o momento onde tudo deveria explodir. Mas nada disso aconteceu. Eliseu saiu da casa, sem arma, sem pressa, sem medo, e caminhou na direção do exército. O mesmo homem que eles vieram capturar, agora estava indo ao encontro deles. E então ele falou: Senhor, fere este povo de cegueira. Nenhum trovão, nenhuma luz, nenhum impacto visível. Mas naquele instante, tudo mudou. Os soldados pararam. Olharam ao redor. Tentaram se orientar, mas não conseguiam. Não era apenas falta de visão. Era confusão. Desorientação total. Comandantes não reconheciam suas tropas. Soldados não sabiam para onde ir. Cavalos se agitavam. Formações se desfaziam. O exército mais temido da região agora não conseguia enxergar. E então, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Eliseu entrou no meio deles, sem ser reconhecido, sem ser impedido, sem resistência, e disse: Não é este o caminho, nem esta é a cidade. Sigam-me, e eu levarei vocês até o homem que procuram. Era a verdade. Eles procuravam um profeta, e estavam sendo guiados por ele, sem visão, sem direção, sem alternativa. O exército inteiro começou a seguir. Não era mais uma tropa organizada. Era uma multidão desorientada. Soldados tateando o caminho. Cavalos sendo puxados pelas rédeas. Comandantes perdidos. O exército que marchou com força agora caminhava em silêncio. Eles desceram as colinas. Atravessaram vales. Seguiram por caminhos que não podiam ver. Cada passo, dependendo da voz de um homem. O mesmo homem que eles vieram capturar. Sem perceber, estavam sendo levados diretamente para o coração do território inimigo. E quando finalmente chegaram ao destino, a realidade estava prestes a mudar. Mais uma vez. A caminhada terminou. Os passos diminuíram. O silêncio tomou conta. E então, Eliseu falou mais uma vez: Senhor, abre os olhos deles. A visão voltou. Lentamente, confusa no início, até que tudo ficou claro. Eles não estavam mais em Dotã. Não estavam cercando uma cidade indefesa. Eles estavam dentro de Samaria, no meio da capital de Israel. Cercados. Sem saída. Sem vantagem. Os caçadores
Agora eram as presas. O rei de Israel viu aquilo e não hesitou. Era a oportunidade perfeita. Uma vitória fácil. Uma vingança esperada há anos. E então ele perguntou: devo matá-los? Devo matá-los, meu pai? Tudo apontava para um fim óbvio. Mas a resposta não foi o que ninguém esperava. Não os mate. Em vez disso, prepare comida. Dê água. Alimente os seus inimigos. Nenhuma espada. Nenhuma execução. Nenhuma vingança. Um banquete. Aqueles que vieram para matar agora estavam sentados, comendo, sendo tratados com misericórdia. Depois disso, foram enviados de volta. E a Bíblia registra algo impressionante. A partir daquele dia, eles não voltaram mais. Naquela manhã, um exército inteiro foi derrotado, mas não por força, por algo invisível. E existe um detalhe que muda tudo nessa história. O exército de fogo estava lá, pronto, real, poderoso, mas não foi usado. Nenhum ataque, nenhuma destruição. Porque às vezes, o poder de Deus não se manifesta destruindo, mas protegendo, guiando e transformando o impossível em paz. Talvez hoje, você se sinta cercado, sem saída, sem resposta, como se tudo estivesse contra você. Mas existe uma realidade que você não consegue ver. Você não está sozinho. Nunca esteve. Porque assim como naquele dia, existe um exército invisível ao redor daqueles que Deus guarda. E mesmo quando seus olhos não veem, Deus continua agindo.